Se há crime e violência, há também arte e muito trabalho. Coisas que quem não mora por lá muitas vezes não conhece. Mas uma nova forma de literatura vem dando voz às periferias. Eu sou Álvaro Machado Dias. Vem comigo conhecer quem está causando em São Paulo. Ele sempre viveu na periferia. No caminho para o trabalho, dedicava seu tempo aos livros. E o passatempo mudou sua forma de ver o mundo e a vida. Um dos meus livros, chamado Peripécias de Minha Infância, é um romance que se passa na Cidade Líder e conta a história, conta a infância de uma criança que, apesar de ser uma infância financeiramente pobre, foi uma infância feliz, porque ele era criativo e viciado em felicidade. A molecada que lê esse livro, Peripécias de Minha Infância, vive perguntando, é a sua história, é a sua vida? E eu digo que não, eu digo que é uma ficção, mas foi baseado totalmente nessa minha infância vivida lá na Cidade Líder. Eu nasci e fui criado na periferia de São Paulo e a minha mãe, mineira, ela ficou grávida de mim com 15 anos e quando eu fui nascer, acredite se quiser, ela não sabia nem por onde eu ia sair. Aqui mesmo eu nasci, aqui mesmo eu fiquei, na cidade de São Paulo, e fui morar na Cidade Líder, em Itaquera, onde eu fiquei até os meus 16 anos. Eu mudei para Suzano, a minha família mudou para Suzano fugindo do aluguel, A gente comprou um terreno aqui na cidade e assim que a gente construiu, que a gente bateu a laje, a gente veio morar nessa casa, Apesar de ser uma casa que não tinha janela e nem porta, mas pelo menos o aluguel a gente não precisava pagar. Só que a gente só mudou a nossa moradia para Suzano. Eu mesmo continuei trabalhando em Itaquera, na Zona Leste. Eram cerca de 1h40 minutos para ir, 1h40 minutos para voltar. E aí chegou um momento, foi em 2002, que eu via que eu precisava fazer alguma coisa no trem para passar o tempo, E foi aí que eu comecei a ler. Só que eu acabei percebendo que a leitura era muito mais do que um passatempo. Hoje a gente ouve falar muito de empoderamento feminino, empoderamento negro, da juventude. Em 2002 eu estava sendo empoderado pela leitura, pelos livros. E quando eu descobri que os livros estavam mudando a minha forma de ver o mundo, a minha forma de pensar, de falar, eu decidi que eu nunca mais ia parar de ler. Comecei a me envolver mais com movimentos culturais, eu percebi que eu poderia montar uma associação. Chamei outros escritores, outros moradores das periferias aqui da cidade de Suzano para fazerem parte dessa associação. E aí já não era mais um projeto, era uma associação mesmo, não só divulgando autores, não só incentivando a leitura, mas fazendo vários projetos. Eu sou muito fã do Racionais MCs e eu cresci ouvindo Racionais MCs dizendo: não mude da periferia, mude a periferia. E eu procuro mudar, tanto continuando morando na periferia, quanto com os meus projetos de literatura, como por exemplo Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, que é um projeto de grafite de poesias e trecho dos meus livros nos muros das periferias. O centro da cidade já recebe zeladoria, já é tradicional pintar guia, arrumar o asfalto, mas a periferia, o bairro onde eu moro hoje, por exemplo, o Jardim Revista em Suzano, não tem essa zeladoria, então eu procuro fazer. Até o próprio dono aqui do muro, ele veio perguntar pra mim e tal, quando eu cheguei, perguntou o que ia ser feito, aí eu mostrei, ele já, nossa, vai ficar muito legal, show de bola. Então assim, pra gente que faz é bacana, porque o Sacolinha também é uma pessoa também da comunidade e tá ajudando a comunidade, Trazendo um pouco de conhecimento através da literatura e um pouco de arte com os grafites. Sobre as minhas publicações foram 7 livros. O primeiro foi o Graduado em Marginalidade, que é um romance urbano contemporâneo. Ele foi lançado em 2005, essa aqui já é a 2ª edição. Quando eu publiquei esse livro, eu estava com um nó na garganta, a minha saliva não descia e eu precisava desatar esse nó na garganta. E da mesma forma como veio a literatura na minha vida, a leitura, a escrita também veio para me aliviar. Eu vou ser o ganhador do Nobel de 2032 pelo conjunto da minha obra. Mas eu digo que o meu maior prêmio hoje é poder comprar livros.
casas da periferia antigamente lutava para ter uma televisão, depois para ter um computador, né? Hoje a galera é celular e outras coisas também, mas eu quero mudar essa realidade. Pelo menos aqui em casa eu consegui mudar, eu luto para ter livros em casa. Ele transita entre o gibi e a internet e entre a internet e o jornalismo em quadrinhos. Em todos esses meios, ele retrata a vida nas periferias. Aconteceu uma morte na minha rua de uma criança numa bala perdida. E aí, onde eu morava ali na Zona Norte, tinham vários pontos de tráfico e tal. E aí eu acabei fazendo uma história sobre esse acontecido e falando do lance da violência em São Paulo, do número de mortes. E acho que isso me introduziu no jornalismo meio sem querer, assim. Eu nunca pensei em ser jornalista, mas quando eu vi eu já estava fazendo jornalismo. Foi um pouco meio natural, assim, foi um pouco consequência do quadrinho que eu fazia, que era de falar de realidade. Quando você fala de realidade você tem que entender várias coisas. Em 99 eu tinha feito esse fanzine, que era uma letra de um rap, uma história real que aconteceu e uma matéria no final sobre rap, porque na época os veículos não sabiam falar sobre hip hop, ou tinham preconceito, ou escreviam os nomes errados, então queria um fanzine. Isso é muito recorrente nos quadrinhos, tem um quadrinho e tem algumas matérias no final sobre processo criativo e tal. Aí eu fiz esse primeiro boneco. Quando você sabe que não é impossível, aí você acaba conseguindo, foi um pouco isso. Eu era muito novo e eu acabei ligando para umas editoras falando, por que a gente não lança a revista de rap? Assim mesmo. E uma editora aceitou a ideia, mas falou assim, você corre atrás de todo o comercial, me dá todo o dinheiro do comercial, enfim, você viabiliza aí uma grana pra gente colocar isso no ar, porque eu não sei se isso vai dar certo. E aí eu consegui, junto com o Marcos Rebelo, que era um jornalista da época, e a gente conseguiu lançar o primeiro número em 99, com a ideia dos 4 elementos do hip hop já, com o Taíde na capa e tal. E não era uma época sem internet, quando essa revista saiu, ela meio estourou no Brasil inteiro, né? E aí só em 2006 eu lancei meu primeiro livro, Os Inimigos Não Mandam Flores, junto com o Ferrez. E aí em 2003 eu consegui lançar meu outro livro, em 2009 eu parei com a revista, né? A internet já tinha chegado, já tinham mudado muito o mercado. E aí eu comecei um projeto que é o site Catraca Livre. E eu tô há 10 anos agora no Catraca Livre. E em 2010 eu percebi que eu podia juntar as duas coisas. Eu tinha visto Joey Sacco, tinha visto algumas referências de fora. E em 2010 eu comecei a fazer jornalismo em quadrinhos mesmo. E aí agora nesse ano eu lancei meu primeiro livro de jornalismo em quadrinhos. O jornalismo em quadrinhos, todo o processo dele, de você escolher uma pauta, apurar, entrevistar as pessoas, ele é praticamente igual a uma matéria tradicional. Tem duas coisas que mudam ali no processo, que é, você vai ter que fazer um roteiro depois daquilo, como se fosse um roteiro de cinema, com ideias de imagens, ideias de texto. Acho que esse é o momento que muda muito ali do jornalismo tradicional. E você tem um outro processo que é o desenhista que está participando da matéria. 90% dos meus trabalhos está ligado a direitos humanos, sempre nesse foco. Eu ganhei um prêmio de jornalismo investigativo sobre exploração sexual infantil. O hip hop me deu essa ponte com a realidade do Brasil e acho que isso foi muito importante de você conhecer realmente o que acontece no país, não só de ouvir falar. E todo o meu trabalho ligado ao hip hop tem muito a ver com exaltar as coisas legais da periferia. Exaltar um artista de periferia que não tem espaço na mídia, mas que tem alguma coisa interessante para falar. Como eu posso criar veículos alternativos aos tradicionais, então eu criei minha revista, criei meu site, então eu sempre bebi muito nessa fonte do hip hop de criar os seus próprios meios e dar visibilidade para coisas que não tem muito espaço.